Hoje eu tô aqui para explicar um conceito que é um pouco confuso para várias pessoas, que é a lei da surpresa do The Witcher. Se você não assistiu a primeira temporada, esse vídeo contém spoilers, tá bom? Uma coisa que é muito abordada na série é a questão do destino. O primeiro livro do The Witcher se chama A Espada do Destino. Então, o destino é uma coisa muito, muito falada, que você não pode ir contra o destino, que não importa, você foi destinado àquilo ali. E uma das coisas que está imensamente atrelada ao destino é a lei da surpresa. Então, eu vou trazer uma explicação um pouco aqui para vocês. Antes de eu começar, não esquece de curtir e de ativar o sininho para você saber quando vai ter vídeo novo. No episódio 4 da primeira temporada, a gente tem o banquete, que é o que foca mais, que introduz melhor a questão da lei da surpresa. Então, eu vou explicar bem rapidinho aqui para vocês o que acontece. O rei, marido de Calanthe, saiu, foi resolver as coisas dele lá, os B.O. dele, e no meio do caminho ele sofreu algum acidente, alguma coisa assim, e um cavaleiro o salva, que é o Duny. E aí o rei falou pra ele, ó, eu tenho uma dívida com você, você salvou minha vida, e o Duny falou, tá bom, eu clamo pela lei da surpresa, como os costumes antigos. Então, no universo do Witcher, essa lei da surpresa ela é tão antiga quanto os costumes. Quanto qualquer outro costume, é uma lei muito, muito antiga nesse universo. Então, o Duny faz, tá bom, lei da surpresa, o rei vai pra casa. Quando o rei chega em casa, ops, a mulher dele tá grávida. Ou seja, ele não sabia que ela estava grávida, ele não sabia dessa criança. Logo, essa criança se torna uma criança surpresa, que é a Pavetta. Beleza, só que passam-se 15 anos. E o Duny só volta muito tempo depois. Uma coisa importante é que é o seguinte, isso na série não é falado, mas o que confirma, digamos, o juramento da lei da surpresa é a concordância da criança. Então, assim, eu vou falar um pouquinho mais sobre, ter uma sessão sobre isso, mas é basicamente o seguinte, isso é comentado no livro, justamente nessa cena, o Malzek fala isso, que o que confirma que essa criança nasceu à sombra do destino é o próprio desejo dela querer ir com essa pessoa, a quem supostamente ela tem o destino conectado agora. E isso se prova, porque a Pavetta ela está apaixonada pelo Duny. Então sim, o destino deles está conectado. Então eles vão, tem toda aquela briga, e o Geralt salva o Duny. Aí o Duny faz, não. Agora eu tenho uma dívida com você. E aí na série o Geralt faz, tá bom, eu peço a lei da surpresa. No livro não é bem assim, tá, gente? No livro, o Geralt, ele realmente pensa um pouco nisso, que ele realmente quer que seja uma criança, porque meio que dá a entender que ele já entendeu, ele já percebeu que a Pavetta está grávida e ele precisa de uma criança para passar os seus conhecimentos, já que a raça dos bruxos está em extinção. Ele pede a lei da surpresa, e aí o Duny não sabia que a Pavetta estava grávida. Então agora a Ciri é uma criança surpresa. A Ciri está ligada ao Geralt. Agora o Geralt ele tem uma criança surpresa, que é a Ciri. Justamente o Duny fala para ele que está em débito com ele. E ele pede a lei da surpresa. A Pavetta está grávida. Então a Ciri está destinada a ser, digamos, a estar com ele. Tanto no livro quanto na série, a gente vê, digamos, a divergência e depois os dois tentando se encontrar. Em ambos, o Geralt meio que dá pra trás, ele pensa, poxa, eu não devia ter feito isso, não quero mais aquela criança, deixa isso pra lá, mas depois ele percebe. E isso é falado na série, tá? Então, por exemplo, a Renfrey, ela fala que ele está destinado a estar com ela. A Calanthe, apesar de tentar, ela vê que ela não pode ir contra o destino, que a Ciri está destinada a encontrar o Geralt. E no final da primeira temporada, a gente vê que eles realmente se encontram. Das imagens que a gente tem na segunda temporada, a gente vê a Ciri sendo treinada, muito provavelmente para ser uma nova bruxa, entre aspas. Então, muita coisa vai vir por aí nessa segunda temporada. O que é a lei da surpresa, gente? É aquilo que você não sabia que você tem. Então, você pede a lei da surpresa, tá? Ou alguém lhe pede essa lei. Quando você chegar em casa, aquilo que você não sabia que tinha. Então, pode ser um cachorro, pode ser um dinheiro que alguém estava te devendo e te devolveu, pode ser uma safra que você não sabia que estava. Como as viagens, gente, eram muito longas naquela época, então você chegava em casa e você podia ter qualquer coisa que você não esperasse. Então, aquilo que você não esperava vai ser daquela pessoa. Uma coisa que provavelmente vai sair na segunda temporada é que o Geralt, ele foi uma criança surpresa. O pai dele tinha um favor a dever a um outro bruxo, que é justamente a quem ele clama. Se vocês lembrarem, no final da primeira temporada, ele tem umas memórias da mãe dele e ele chama pelo mestre.
E ele foi sim uma criança surpresa. Isso também é dito no livro. Na mesma cena do banquete, o próprio Malsec diz que ninguém entende tanto da lei da surpresa quanto o próprio Garrett, porque ele foi uma criança surpresa. E lembrando que, gente, o Garrett, ele não é só um bruxo, ele é o bruxo. Isso prova ainda mais a veracidade dessa lei, que o Garrett, ele estava destinado a isso. Na série eles falam um pouco que não é fácil se tornar bruxo, que várias crianças morrem no processo, justamente que a raça dele está em extinção. E o fato do Garrett ter os cabelos brancos é porque é o seguinte, eu não sei se vocês repararam, mas aparece outro bruxo lá no episódio da Estriga, e ele não tem os cabelos brancos. Por quê? O Garrett, até onde se sabe, ele é o único, porque ele fez parte de uma, digamos assim, uma elite, e isso não é necessariamente uma coisa tão boa para ele. Hoje em dia sim, mas ele diz que passou por testes terríveis, que do grupo dele, só ele sobreviveu. Então ele era um dos melhores. Passaram ele para esses testes, para ele ter ainda mais poderes. Então ele tem esses cabelos brancos. E assim, como eu comentei, ele é o maior bruxo que existe. E muito se deve a isso, que ele foi destinado, ele já nasceu destinado a ser um bruxo pela lei da surpresa. Então, resumindo, lei da surpresa é aquilo que você não sabia, mas que você tem. Pode ser qualquer coisa, mas as crianças surpresas, elas normalmente são destinadas a grandes coisas, porque elas já nascem marcadas pelo destino. Eu quero que você comente aqui o que você está esperando para a segunda temporada do The Witcher, o que você mais gosta nesse universo. Um beijo e até a próxima!